Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 114 deste estudo Refletindo Kardec, sempre com apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Hoje nós vamos concluir o estudo da história do... Deixa eu ver se eu aprendi a dizer o nome dele. Zimel Slisgow. Ele é relatado, essa história dele, na segunda parte do capítulo 8 do livro O Céu e o Inferno. E como nós vimos na semana passada, este espírito que se comunicou na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas contou que, na sua última encarnação, ele foi um mendigo, ou uma pessoa que habitou as ruas. E nesta condição, ele se dedicou à prática da caridade, mesmo não tendo recursos. Ele conta que parte do que ele arrecadava, ou ainda quase tudo o que ele arrecadava nas suas doações, ele destinava a pessoas pobres, especialmente a mulheres viúvas e órfãos. Com isso, ele ganhou um grande apreço das pessoas que acompanhavam a sua história, e quando ele veio a desencarnar, uma grande multidão de pessoas foi ao seu enterro, o comércio fechou e tudo mais. Ele conta que essa sua atitude decorreu de um compromisso que ele assumiu no passado, onde ele explorou muitas pessoas que estavam nessa situação de mendicância. E por isso, após 350 anos no plano espiritual, ele foi orientado a assumir essa tarefa, assumir esta nova encarnação agora como um mendigo, para reparar tudo aquilo que ele havia feito. Mas a questão que nós vamos estudar hoje é a pergunta que Kardec faz para ele, se ele pode descrever um pouco do sofrimento que ele enfrentou entre a encarnação passada, na qual ele foi muito mal, e esse tempo que ele esteve na erraticidade. Então ele diz assim: carrasco que fui de todos os bons sentimentos, fiquei por longo tempo preso pelo perispírito ao corpo em decomposição. Até que este se completasse, vi-me corroído pelos vermes, o que muito me torturava. E quando me vi liberto das peias que me prendiam ao instrumento do suplício, mais cruel suplício me esperava. Depois do sofrimento físico, o sofrimento moral, muito mais longo. Fui colocado em presença de todas as minhas vítimas. Periodicamente constrangido por uma força superior, era eu levado a rever o quadro vivo dos meus crimes. E via, física e moralmente, todas as dores que a outrem fizera sofrer. Ah, meus amigos, que terrível é a visão constante daqueles a quem fizemos mal. Entre vós, tendes apenas um fraco exemplo no confronto do acusado com a sua vítima. Aí tendes, em resumo, o que sofri durante 3 séculos e meio, até que Deus, compadecido da minha dor e tocado pelo meu arrependimento, solicitado pelos que me assistiam, permitisse a vida de expiação que conheceis. Quando nós acompanhamos dentro do meio judiciário que alguém é colocado frente a frente com a vítima prestando o seu depoimento e o réu lá ouvindo, porque ele participa dessa audiência, salvo se a vítima não quiser falar na sua presença, mas a gente percebe o quanto é difícil para este réu se ele está arrependido do crime, se ele realmente se sente envergonhado do que fez, ter que enfrentar a realidade dos seus atos. Agora imaginemos como foi a dor desse espírito, como é o sofrimento de alguém que dedica uma existência toda à prática da maldade. Muitas vezes envolvido por conta de ilusões, preso a questões da materialidade, e vemos que aqui é um sofrimento bastante específico e que muitas vezes nós atribuímos somente àqueles que são levados ao suicídio,
que é o fato de estar ou ficar durante um bom tempo preso ao corpo em decomposição. Então vejamos que não é só o suicida, é todo aquele que, desprezando essa lei divina, se prende à materialidade, se prende a esses bens transitórios da vida física. Então ele conta que após a sua desencarnação, naquela existência anterior, em que ele foi muito mal e explorou todos aqueles que estavam na situação da mendicância, ele ficou preso ao seu corpo até que se desse a decomposição, vendo e sentindo os vermes consumirem todo o seu organismo biológico. Após isso, diz ele, foi confrontado a ver física e moralmente, e a gente tem que entender que é uma visão do espírito de se confrontar através da sua consciência com toda a realidade, todo o sofrimento que ele provocou. Muito triste. Ele permaneceu 350 anos nessa condição. E aí ele diz que só por conta de orações e intercessão daqueles que o amavam, muitas vezes familiares, espíritos próximos, que permitiram com que ele assumisse uma nova tarefa na encarnação seguinte, que foi esta última, em que ele relata, em que ele veio na condição de um mendigo. Ele enfrentou dificuldades do abandono, porque sua mãe veio a desencarnar ainda muito cedo. O seu pai não lhe deu tanta atenção, os seus irmãos também não o cuidavam como deveria. Ele conta que acabou caindo nas mãos de uma outra pessoa, um judeu, porque ele era judeu, escolheu esta condição de israelita para sofrer ainda mais alguma espécie de colocação à margem da sociedade, que à época ainda era muito persistente, e ele enfrentou voluntariamente essas tarefas, claro, com a orientação do plano espiritual, para que, diz ele, por volta dos 30 anos, ele já estivesse nessa condição de estar nas ruas, estar totalmente dependente da esmola alheia, tinha alguma ocupação, mas a partir daí ele passou a sobreviver dessa condição da mendicância e, o mais importante, a doar quase tudo que ele recebia nessa condição àqueles que mais necessitavam. Por saber da dor que é ser órfão, ajudou muitos órfãos, muitas mães, viúvas, enfim, dedicou a sua existência a essa condição. E agora, diz ele, se sente aliviado por ter quitado aquele compromisso do passado. O que nós podemos extrair dessa história? Primeiro é que a questão da materialidade, ela nos traz consequências que nem sempre são exatas como nós imaginamos. Ah, ele fez isso, a consequência é aquela. Não, cada um de nós tem um histórico muito particular, como o caso dele, de ficar preso ao corpo físico, ver e sentir a decomposição desse corpo e depois ficar ainda por 3 séculos e meio preso na erraticidade à lembrança de tudo o que ele fez. Em segundo lugar, uma questão que muitas vezes aqueles que criticam a doutrina espírita, em especial o princípio da reencarnação, dizem que se alguém renasce com uma necessidade de enfrentar uma determinada dor, nós deveríamos deixar que essa pessoa sofresse a dor, porque faz parte do seu processo de expiação. Não é bem assim. Este cidadão, nós vemos, se dedicou ao mal numa encarnação anterior. Nesta encarnação ele veio numa condição de miserabilidade, mas se dedicou ao bem. E toda a ajuda que ele recebeu, todos aqueles que apoiaram essas suas iniciativas, certamente também foram beneficiados. Não é porque a sua tarefa, o seu compromisso era permanecer nessa condição de sofrimento, que ele não merecesse a intercessão de terceiros. Então nós temos que separar bem aqueles que estão colocados nas ruas, que se entregam a essa situação de morar nas ruas no nosso momento atual, aqueles que estão voluntariamente, talvez até por uma fuga da realidade, por conta de problemas dentro do lar, por conta de não se darem ao trabalho de buscar uma ocupação, enfim, por uma má vontade daqueles que em algum momento se veem colocados nessa condição. Muitos que não têm família, ou que a família os abandona, que são muitas vezes entregues à sua própria sorte. Então, todos esses, independente de quem seja, merecem a nossa ajuda. Eles estão aqui para receber o nosso apoio a fim de que se levantem. Seja porque estão resgatando um débito do passado, seja porque estão ali por uma mera condição de falta de vontade de enfrentar os desafios da vida.
independente. O nosso propósito é auxiliar esses espíritos, porque o sofrimento deles, independente do motivo que os levou a essa condição, é muito grande. E nós vemos que na vida espiritual também haverá muito sofrimento. Então, façamos a nossa parte. Se Deus nos permitiu ter o esclarecimento dessa condição, auxiliemos esses irmãos que estão na condição das ruas, na condição da miserabilidade, das doenças, o quanto possível façamos para aliviar as suas dores. Porque ou estão resgatando, como esse espírito, ou estão se comprometendo para o futuro. E mesmo assim merecem a nossa atenção, o nosso cuidado, o nosso respeito. Nós nos aproximamos do período das comemorações da Páscoa. E sempre foi muito tradicional, principalmente em alguns segmentos religiosos, o hábito do jejum. E lá no passado tínhamos mais do que isso, as penitências, os flagelos ao corpo físico. Será que essas penitências, esses flagelos, trazem algum benefício para o espírito? Semana que vem nós vamos ver uma história de um espírito que enfrentou essa condição e qual a consequência para ele dentro desta sua opção na vida espiritual. Aguardo você, hein? Aguardo vocês na próxima semana para nós continuarmos refletindo Kardec. Jesus abençoe seu lar e traga muita paz, muita harmonia na sua semana. Tchau!